Espero que estão do seu lado. João capítulo 4, verso 1. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Vindo a mulher samaritana tirar água, Jesus disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras que a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." 15. Disse a mulher: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai, chama o teu marido e volta aqui." Respondeu ela: "Não tenho marido." Disse-lhe Jesus: "Tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar de onde se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Disse-lhe a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo." Disse-lhe Jesus: "Eu o sou, eu que falo contigo." Naquele momento chegaram os discípulos e maravilharam-se e encontraram falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: "O que queres?" ou "Por que falas com ela?" Verso 28, irmãos, e eu termino aqui. Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo, 29 também: "Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser ele o Cristo?" Espírito Santo de Deus, nos submetemos diante da Tua palavra e que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais para receber o Teu alimento. Que o Senhor se manifeste, Pai, nessa noite, falando ao nosso coração, trazendo, Senhor, a revelação do Evangelho verdadeiro, e assim, Senhor, nós possamos beber dessa água, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus Cristo, ele sai da Judeia e vai até a Galileia. Esse trajeto, irmãos, dava cerca de 200 quilômetros. Viagem possivelmente de 3 a 4 dias a pé.
Jesus ele vai lá a essa cidade e diz, o verso 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. Aqui não tem a ver somente com o contexto geográfico, porque entre a Judéia e a Galileia estava Samaria. Não sei exatamente se era o meio do caminho, mas geograficamente ele poderia passar por Samaria. Mais ou menos, irmãos, entre Florianópolis e Itajaí tem Itapema. Entre o Rio Grande do Sul e o Paraná tem Santa Catarina. Para eu sair do Rio Grande do Sul e ir até o Paraná, é necessário que eu passe por Santa Catarina. Aqui, João não está falando simplesmente de um contexto geográfico, mas ele está falando de um propósito. Não tem a ver somente com uma geografia, mas tem a ver com um plano de Jesus. Não por causa de uma mulher, mas por causa também de uma cidade. Jesus, ele pede água para essa mulher não somente porque ele estava com sede, mas Jesus ele queria quebrar uma barreira religiosa, uma barreira cultural, uma barreira de gênero que havia sido criada por todos os antepassados, aonde os judeus não se davam com os samaritanos, aonde muito mais um homem judeu não poderia proferir palavras a uma mulher samaritana. Jesus, para em Sicar, na Samaria, era necessário passar por Samaria, porque Jesus queria ter um encontro com uma mulher que estava sedenta. Jesus queria oferecer água viva para uma mulher que estava acostumada a pegar água num poço. Essa mulher era samaritana. Os samaritanos, irmãos, eles não eram considerados gentios, mas eles também não eram considerados judeus puros. Por que que os judeus, eles tinham essa barreira com os samaritanos? Os samaritanos, eles nasceram de uma mistura de israelitas com estrangeiros, depois onde o reino do norte de Israel ele começa a ser dividido, a Síria domina parte de Israel e eles tomam Samaria. Em Samaria eles começam a trazer estrangeiros que se juntam com os judeus que estavam lá habitando, e dessa mistura de gentios, aqueles que não tinham aliança com Deus, e os israelitas, nasce um povo chamado os samaritanos. Esse povo, eles não estavam alinhados completamente às leis de Deus. Eles tinham pensamentos que não eram completamente apurados ou puros de acordo com a Torá. Os judeus, eles consideravam os samaritanos adulterados. Sabe a gasolina adulterada, irmãos? Sabe aquele produto que recebe uma mistura? Sabe que aquilo não é 100% puro? Para os judeus, os samaritanos eram esse tipo de povo. Essa diferença racial, essa diferença de gênero, essa diferença religiosa era muito forte no contexto. Jesus, sabendo de tudo isso, saindo da Judéia a caminho da Galileia, ele resolve passar por Samaria. A mulher, igreja, meus irmãos, a mulher na Bíblia, ela tem uma representação muito forte da igreja de Jesus. Todas as vezes que a Bíblia está falando de uma mulher, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, existe uma tipologia, uma representação espiritual da igreja de Cristo. E os samaritanos, de certa forma,
um povo que não era gentil, mas que não era completamente judeu puro. É uma representação também, muitas vezes, de pessoas que se dizem ser, mas não são. Não são do mundo, mas estão adulterados dentro da igreja. Isso é uma aplicação espiritual, não um significado literal do texto. Isso precisa ficar muito bem claro para os irmãos. Sicar, irmãos, a cidade onde essa mulher estava, ela ficava no meio. O significado de Sicar vem da raiz hebraica bêbado ou embriagado, um lugar de embriaguez. Samaria era considerado um lugar de embriaguez. A origem da palavra vem da palavra shakar, que significa beber, bebida forte. E para que vocês entendam um pouco um contexto, talvez alguns já saibam disso, mas eu preciso trazer um contexto para que vocês entendam o porquê que Jesus foi lá. Jesus não dá pingo sem nó, irmãos. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma explicação. Jesus, ele não faz algo por fazer. Se o Romero puder colocar para mim lá, Isaías capítulo 28, verso 1, aonde o profeta está falando de Efraim. Aqui nesse contexto, Efraim simbolizava o reino, cuja capital era Samaria. Olha o que diz o texto, Isaías 28, verso 1. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil, vale dos vencidos do vinho. Verso 7, Romero, do mesmo 28 de Isaías. Mas também estes erram por causa do vinho, e com bebida forte se desencaminham até o sacerdote, e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. O profeta declarando palavras, sentenças da parte de Deus sobre Efraim, cujo era o reino, mas a capital era Samaria. Estava falando para os samaritanos, para o povo que habitava lá: vocês estão corrompidos, vocês estão embriagados, vocês estão adulterados. Romero, Miqueias, capítulo 1, versos 5 e 6. Miqueias está na Bíblia, tá, irmãos? Miqueias 1, verso 5. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar de plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale, porei descoberto os seus alicerces. Outra profecia do Velho Testamento a respeito dessa região, Samaria, Oséias capítulo 13, verso 16. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Por que Jesus vai a Samaria? Por que Jesus vem até você, irmãos? Tem um porquê. Jesus não foi apresentado a você porque você é bom.
Existe algo em você aí dentro que a presença de Jesus vai mudar. Jesus, ele vai até Samaria, porque ele estava olhando para uma mulher. E quando essa mulher fosse tocada, essa mulher iria tocar uma cidade. Muitas pessoas acham que Jesus foi a Samaria simplesmente por causa da mulher. Não, não tem a ver somente com a mulher. Nunca tem a ver só com você, irmãos. Sempre tem a ver com o povo. Porque por causa de você, muitas pessoas podem receber o Evangelho. Você tendo a sua sede saciada, muitas pessoas podem beber dessa água. Jesus vai a ela. O Evangelho é revelado, Jesus se revela como Messias. Essa mulher começa um trabalho de evangelismo, as pessoas creem nas palavras dela. Depois, quando você vai, Atos capítulo 7, depois da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, Atos capítulo 8, Filipe, ele começa um trabalho de evangelismo e de anúncio do evangelho na cidade de Samaria, na região de Samaria. Muitas pessoas são curadas, milagres acontecem. Mas isso se iniciou, irmão, sabe por quem? Pelo pastor presidente. Não, por uma mulher, irmãos. Uma mulher. Quem era o pastor que estava em Samaria ali, irmãos? Não, era uma mulher. Eu honro, irmãos, eu honro as mulheres. Eu entendo que o papel primário de uma mulher é ela auxiliar o seu esposo e estar na sua casa, cuidando da sua casa. Esse é o papel primário. Bom, Dani, então as mulheres não podem trabalhar? Não, se as mulheres puderem, elas devem. Está tudo certo, irmãos. O problema é que às vezes as mulheres elas se colocam num lugar de inferioridade, achando que Deus não tem algo com elas. Não, é porque o negócio é com o meu marido, o negócio é com... Não, irmãos. As mulheres elas têm uma responsabilidade no Evangelho, de sim anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa responsabilidade não foi dada ao homem, essa responsabilidade foi dada à igreja. A igreja de Cristo. Então você, mulher, se você entender o seu papel, Jesus revelado a você, você pode ser boca de Deus, você pode ser uma fonte de água viva para as pessoas que estão sedentas lá fora. Se você entender isso, muitas pessoas, existe uma Samaria que vai ser ganha. Eu conheço algumas mulheres que quando elas são colocadas nesse lugar, de falar do Evangelho para uma pessoa, para uma amiga, para uma pessoa que ela conheceu, uma pessoa vem na igreja procurar, as mulheres elas saem desse lugar dizendo, deixa eu chamar o pastor, deixa eu chamar o meu marido. Irmãos, se uma necessidade foi apresentada a você, você tem uma responsabilidade. Eu falei, quem estava aqui no domingo passado, irmãos, eu não estou querendo me contradizer a respeito de posição de governo, entendo o que eu estou falando. Mas muitas vezes, assim como essa mulher, as mulheres elas se colocam num lugar que Deus não tem para elas. A Bíblia fala que não existe acepção de pessoas. Imagine que se essa mulher, tendo a revelação de Cristo, ela soube que ele era o Messias, ela simplesmente, diante dessa revelação, ela fala assim, não, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu contar para o meu marido vai fazer alguma coisa. Se Deus quisesse alguma coisa com os maridos dela, que ela, na verdade o que ela estava não era dela, Jesus tinha se apresentado a esses caras. Por que Jesus se apresenta a essa mulher? Porque ele queria pegar a mais sedenta da cidade, talvez. Ele queria pegar a mais improvável da cidade para mudar a vida dela e para que isso fosse um choque.
diante de Samaria? Por que Deus pega Saulo? Tinha que ser o perseguidor, tinha que ser aquele que perseguia a igreja, para que mudasse o coração daquele homem, e as pessoas olhassem, não pode ser. Eu tenho aprendido, irmãos, cada vez mais, que as pessoas mais certinhas, abre aspas, são as que Deus menos usa. Parece que Deus tem um negócio com os Jacós, irmãos, os tortos. Parece que Deus tem uns negócios com as pessoas assim que, sabe, se sentem incapazes, inferiores, improváveis. Parece que Deus tem um negócio com eles, com as Anas, sabe? Você já percebeu, irmãos, que no Velho Testamento, todas as estéreis, quando elas geraram, os filhos foram promessas, fizeram a diferença na nação? Você acha coincidência? Jesus vai a essa cidade porque ali tinha uma fonte, chamada Fonte de Jacó. E ele queria falar sobre água viva. Ele queria dar água viva para uma mulher sedenta que estava acostumado a beber de uma fonte errada. Jesus, nesse momento, já tinha transformado água em vinho. Mas agora ele queria pegar uma mulher embriagada com as coisas da vida e trazer sobriedade à sua mente. Agora não tem a ver mais somente com um milagre químico, agora tem a ver com um milagre no coração da pessoa. No verso 10, Jesus ele responde, de João capítulo 4, respondeu Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-de-me beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo, onde tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Na linguagem da época, a água viva significava água corrente, água de uma fonte. Essa mulher estava acostumada todos os dias, ao meio-dia, retirar a água do poço. E por que ela pegava ao meio-dia? Porque no meio-dia não ia ninguém lá. As mulheres, o costume da época era pegar água de manhã cedo, ou no fim da tarde, onde o sol não era muito forte. Então, provavelmente, aquele poço, irmãos, tinha muita concorrência de manhã cedo, tinha muita concorrência no fim da tarde, e ela também não era bem-vinda. Por quê? Por causa da reputação dela. Essa mulher então estava ali ao meio-dia, estava acostumada. Jesus fala, pede de beber e, poxa, tu estás me pedindo de beber, tu não sabe que um judeu não pode falar com uma samaritana? Ô minha filha, se tu soubesse quem está falando contigo, tu pediria água para mim? Senhor, tu não tem balde? Tu não tem corda para pegar água? O poço é fundo, aonde tu tens essa água viva? Essa mulher estava falando: eu tenho o poço de Jacó, eu tenho recursos para tirar essa água. Você tem uma outra fonte além dessa? As pessoas no nosso tempo, e isso tem ficado cada vez mais latente, as pessoas estão acostumadas a matar a sua sede de uma forma só. E eu vou ser muito bem específico: se você está desempregado, a solução para isso é você ser empregado. Então, você está sedento, é uma sede que se abriu dentro de você, então o desemprego eu preciso resolver com o quê? Com emprego. Eu estou enfermo, a solução para matar essa sede da enfermidade, o que é a cura? Eu estou com um problema de ordem familiar, de ordem matrimonial, etc., de alguma forma. O problema é resolver esses problemas, mas Jesus ele pega aquele conceito que aquela mulher tinha, acostumada a tirar água da mesma forma todos os dias, mas
mesmo bebendo daquela água, ela voltava a ter sede. É a pessoa que conseguiu um emprego, mas continua com sede. É a pessoa que troca de carro, mas continua com sede. É a pessoa que troca de relação, mas continua com sede. Muda de namorado, muda de igreja, muda de pastor, muda de relação, mas continua com sede. Acha que o problema é a roupa, acha que o problema são as pessoas. Tratam-nos como árvores, Romualdo. Enquanto dá fruto, come de você. Mas a partir do momento que você está num período de transição, onde as folhas caem, onde você não está dando fruto, te largam, sabe por quê? Porque você não dá mais aquilo que elas esperavam. As pessoas são descartáveis, sabe por quê? Porque a sede é da mesma forma. Se você é correspondido, se você é paparicado, se você é abraçado, se você é cuidado. Na verdade, as pessoas estão com sede. E eu vou falar para ti, em nome de Jesus, igreja alguma pode matar a sua sede. O teu casamento não pode matar a sua sede. Sabe por que você está sedento? Porque você colocou a expectativa no lugar errado. Você colocou a expectativa em pessoas, em coisas, em lugares, em geografia. Você acha que se você for morar nos Estados Unidos, o teu problema vai ser resolvido. Irmão, você vai beber dessa água, no outro dia, meio-dia, você vai ter que ir lá pegar de novo, porque vai dar sede. O poço de Jacó, ele representa a herança religiosa dos patriarcas, a tradição antiga, o sistema religioso que sustentou o povo por gerações. Eu faço questão de deixar uma coisa bem clara. Os fundamentos bíblicos, eles não mudam, eles são imutáveis. O que é santidade é santidade. O que é pecado, irmãos, é pecado. O que é palavra de Deus não muda. Mas os homens, com o passar dos anos, isso não vem de agora, isso vem de sempre, irmãos. Eles começam a colocar mais coisas. Sabe o que é religiosidade, irmãos? É você adicionar palavras naquilo que Deus falou e tirar palavras naquilo que Deus falou. O fundamento é aquilo que Deus falou. Matrimônio é para sempre, acabou. Não tem, é imutável. Sexo, irmãos, antes do casamento, pecado, fornicação. E ainda que as pessoas tentem falar alguma coisa, não adianta, é pecado. Pastores fazendo casamento homossexual, irmãos. Porque Deus é amor, porque Deus abençoa a união. Irmãos, Deus não abençoa, é fundamento, irmãos. Só que eu posso trazer um peso maior sobre a tua vida. Augusto, se tu não estiver na igreja aqui de segunda a segunda, teu trabalho não vai prosperar. Se você não orar todos os dias, das 3 da manhã às 5 horas da manhã, Deus ele não vai operar um romper na tua vida. Se você não fizer aquela campanha, você não vir aqui, se você não jejuar todos os dias, se você não orar 3 horas, irmãos, Jesus, ele pega aquele padrão que aquela mulher estava acostumada a beber e ele traz um nó na cabeça dela. O poço de Jacó é aquilo que nós estamos acostumados a fazer todos os dias. Se a gente não fizer assim, a gente não vai ter a nossa sede saciada. Jesus, ele quer tirar o esforço dela e colocar a água dentro dela. Deus não quer mais os braços da igreja, mas Deus quer o coração da igreja. Só que para que o coração da igreja seja capturado por Jesus, é necessário que você deixe o poço. O poço de Jacó simboliza uma religião sem transformação interior,
sistemas que dão alívio no momento, mas não podem trazer mudança de caráter, mudança de vida e vida eterna. O Evangelho, irmãos, se for pregado outro Evangelho que não seja esse, que seja anátema, o Evangelho continua trazendo transformação ao coração do homem. Se você está ouvindo o Evangelho e você permanece com as mesmas atitudes, não é o Evangelho que você está ouvindo, ou você bloqueou isso dentro da sua vida, porque o Evangelho continua trazendo transformação. Se você vem dentro de uma igreja, se você lê a palavra de Deus, se você ora, se você busca, se você posta sobre as coisas de Deus, e isso não traz transformação na sua relação com os teus filhos, não traz transformação na relação com a sua esposa, se você é o mesmo, não é o Evangelho que você está vivendo. Porque uma pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo, irmãos, ela pega água todo dia, ao meio-dia no poço, mas quando ela encontrou Jesus, ela não volta mais lá. Diz o texto que ela deixou o balde. Olhe para a sua vida, os últimos 5 anos. Se você é o mesmo linguarudo, a mesma linguaruda, se você é o mesmo esquentadinho, se você não leva desaforo para casa, irmãos, eu não sei se é o Evangelho. Eu suspeito de falar que não é o Evangelho que você está vivendo. Um Evangelho que não te transforma, não te salva. Um Evangelho que não te transforma, não te salva. Você pode falar, mas se você não mudar, irmãos, você não teve um encontro com Jesus. Faça uma retrospectiva na sua vida. Faça uma retrospectiva no seu casamento, na relação com os teus pais, na relação sua com a igreja. Faça uma retrospectiva, irmãos. Verso 14, 13. Respondeu Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Ou seja, todo aquele que continua fazendo as mesmas coisas, da mesma forma, com aquela mesma velha forma de pensar, vai voltar a ter sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. No poço você precisa fazer algo. No poço você precisa trazer algo de fora para preencher o seu interior. Em Jesus, quando você tem um encontro com Ele, você não busca mais do lado de fora, mas aquilo que Deus colocou aí dentro começa a mudar o lado de fora. Sabe por quê, queridos, que a nossa casa permanece do mesmo jeito? Porque a gente continua pegando água do poço de Jacó. Sabe por que o nosso casamento, desculpa, irmãos, falar do casamento, eu sei que tem pessoas que não são casadas, tem os solteiros, etc., né? Minha mamãe é viúva, mas ela é um exemplo de casamento. Uma pessoa que não tem uma transformação é uma pessoa que, na verdade, ela está acostumada a colher do lado de fora para preencher algo de dentro. Eu quero te falar em nome de Jesus, nada do lado de fora pode te saciar eternamente. O ministério não pode te saciar. O casamento não pode te saciar. Os filhos não podem te saciar. O trabalho não pode saciar. Aí você é jovem, você planeja, nossa, eu vou fazer aquela faculdade, aí você faz aquela faculdade. Depois da faculdade você quer ter um trabalho, você tem aquele trabalho. Depois que você tem aquele trabalho, você quer ganhar 3 vezes mais, você ganha 3 vezes mais. Agora eu tenho que adquirir uma casa, você ganha casa, você adquire um carro, você agora casa, você tem filhos, os teus filhos têm filhos, chega no fim da vida. Pessoas que estão acostumadas a pegar água no poço de Jacó, muitas delas, muito bem-sucedidas, dão um tiro na cabeça porque não veem mais sentido. Conquistaram tudo.
conseguiram tudo, mas continuam com sede. Dani, isso é verdade. Nossa, eu conheço tantas pessoas lá fora que fazem isso. Os samaritanos, eles não são gentios, mas eles não são puros judeus. Talvez muitos de nós são samaritanos. Vivem num contexto religioso, mas ainda não conheceram Jesus. Sabe, Alexandre, eu estou na igreja desde os meus 7 anos de idade, eu acho que 6 anos de idade. Com 19 anos eu conheci Jesus. 19 anos. Eu participava do louvor da igreja, eu tocava, eu já dava umas palavrinhas, eu pregava um pouquinho, Romualdo. Era líder de música na igreja, mas ainda não tinha conhecido Jesus. Determinado dia eu fui em Garopaba, no Impacto da Jocum. E lá eu conheci Jesus. Jesus se apresentou para mim. Jesus se apresentou para mim como ele se apresentou para essa mulher samaritana. Quando eu conheci Jesus, irmãos, eu assim, que é isso? Um jovem que estava acostumado dentro da igreja, que conhecia o sistema religioso, que conhecia as coisas, como é que funcionava, eu sabia tudo de igreja. Mas Jesus entrou na minha vida. Meu pai, eu lembro como se fosse hoje, eu chegando daquele retiro, meu pai falou assim: o que aconteceu contigo, Dani? Assim, pai, eu aceitei Jesus de verdade. Os meus amigos, quando eles chegavam perto de mim, eles falavam assim: Dani, o que aconteceu contigo? Esse cara, eu conheci Jesus. Quando Jesus se apresenta para você, irmãos, você não busca mais do lado de fora aquilo que Jesus preencheu do lado de dentro. E eu posso dizer para você que muitas pessoas que estão frequentando as igrejas evangélicas ainda não conheceram Jesus. E eu me atrevo a falar. Não me atrevo não porque eu era um desses, pessoas que frequentam os púlpitos ainda não conheceram Jesus. Jesus, ele veio aqui nessa noite, assim como ele se apresentou à mulher samaritana. E ele veio para matar a sua sede. Aquilo que o dinheiro não pode dar, aquilo que o casamento não pode dar, aquilo que as mulheres não podem dar, aquilo que as relações não podem dar, aquilo que o sucesso profissional não pode dar, aquilo que a Mega Sena não pode dar. E eu vou puxar a tua orelha se eu souber que você está jogando a Mega Sena. Nós precisamos encontrar Jesus. Nós precisamos ter a nossa vida transformada por Ele. Esse poço, ele representava algo que a mulher fazia com a força do seu braço. Profeticamente, isso está apontando para uma mudança de aliança. Aonde na antiga aliança Deus habitava num templo, em rituais, num sacerdócio, mas na nova aliança Deus estaria habitando dentro de nós. Jesus estava inaugurando o evangelho com essa mulher. Aquilo que eu quero fazer, mulher, é aquilo que eu vou fazer com a igreja. Depois que eles receberam o Espírito Santo, eu vou colocar o meu Espírito dentro deles. E quando eles tiverem o Espírito Santo, eles não vão temer mais nada. Aquele que não sabe falar, vai falar e as pessoas vão se converter, e 3.000 almas vão se converter. Aquele que tem medo, está pronto a ser morto, martirizado. É isso que o evangelho faz, é uma transformação radical na sua vida. Jesus, ele quer preencher o seu coração. Talvez alguns de vocês aqui nessa noite estão orando ao Senhor, pedindo: Deus, quando acontecer isso, aí sim eu vou ser saciado. Você não tem falado a palavra saciado, mas você fala assim: aí sim eu vou estar feliz, aí eu vou estar tranquilo. Deus não quer trazer uma tranquilidade para você. Deus está querendo te preencher por dentro para que você esteja completo. Muitas vezes nesse ambiente de escassez e necessidade é um ambiente onde Jesus se apresenta. Alguns de nós estão num ambiente de escassez e necessidade. Essa mulher não tinha mais esperança.
ela já tinha passado por muitos casamentos, por muitas relações, já tinha passado por muitos, vamos trazer um contexto evangélico aqui, irmãos, já tinha passado por várias igrejas, já tinha passado por muitos pastores, já tinha passado por um monte de coisa, já viu um monte de coisa, e existem pessoas que estão desgostosas com Jesus por causa dos maridos que passaram. O que te falta, irmãos, é você ter um encontro com Jesus, o único que pode mudar a sua vida. O culto de domingo à noite não pode mudar a sua vida. A oração do pastor não pode mudar a sua vida. O único que pode mudar a sua vida é Jesus Cristo. E é isso que você precisa falar para as pessoas. Você é um porta-voz do Evangelho. As pessoas não precisam simplesmente saber que Deus as ama, elas sabem que Deus as ama. Muitas delas acham que são filhas de Deus. Essas pessoas precisam saber do Evangelho de Jesus, que é o único que pode transformar o coração do homem. Verso 15, eu encaminho para o fim. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirar. Ela começa a ter um interesse, irmãos, na conversa de Jesus. Senhor, me dá essa água, para que eu não precise mais vir aqui, eu estou cansada, eu não aguento mais vir aqui ao meio-dia. Eu queria vir às 6 horas da manhã, mas as mulheres, elas me olham diferente, eu me sinto mal, eu não quero mais, me dá dessa água. Mulher, tu queres água? Disse-lhe Jesus, verso 16, vai, chama o teu marido e volte aqui. Tu queres água viva? Chama o teu marido. Ou seja, tu queres ser completamente transformada? Vamos resolver esses BO aí. Tu queres ter realmente uma fonte de água viva dentro do teu interior? Vamos tocar nesse negócio de 10 anos atrás, que você botou um tapete em cima. Você quer receber água viva e você não precisar mais voltar aqui? Chama o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Jesus, ele toca na sede dessa mulher. Nós não sabemos o motivo dela ter passado já por 6 homens. Eu não sei se foi divórcio, irmãos. Eu não sei se foi abandono, porque havia um costume oriental na época, onde os homens, quando eles estavam desgostosos das mulheres, eles davam cartas e despediam essas mulheres. Eu não sei se essa mulher, em alguns homens, ela ficou viúva. Eu não sei, irmãos. Eu só sei que o homem que ela estava agora não era marido dela. Sabe aquele matrimônio que não é matrimônio? Sabe aquela união? Eu vou ser apedrejado aqui. Não vou falar a segunda palavra, tá, irmãos? Sabe aquela união que não é união? Chama o teu marido. Tu quer receber água, tu quer ser transformado, tu queres ter uma vida completamente diferente, tu queres viver o que tu nunca viveu, tu quer ser abençoado, tu quer vida eterna, tu quer as bênçãos dos céus, tu quer a glória de Deus, tu quer viver o sobrenatural. Chama o teu marido. Esse é o evangelho que eu acredito, irmãos. Um Jesus que transforma, mas que limpa. Um Jesus que salva, mas que cura. Venha, 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 venha como estás. Mas se tu tiveres um encontro verdadeiro com Jesus, tu não vais permanecer da mesma forma. Chama o teu marido. Se queremos parar de nos cansar, tem alguém cansado aqui, irmãos? Não levante a mão, por favor, senão eu sou o primeiro. Tem alguém cansado aqui? Existe alguém aqui com sede em alguma área?
Se nós queremos parar de nos cansar por pegar água todos os dias, anos e anos e anos pegando água ao meio-dia no poço de Jacó, vamos chamar o nosso marido, vamos resolver isso, irmãos, de uma vez por todas. Vamos resolver, irmãos. Vamos parar de esconder as coisas. Vamos parar de mentira. Vamos parar de jeitinho, irmãos. Vamos parar de brincadeira. O evangelho não é brincadeira, irmão. Ninguém está brincando aqui. Eu acho que você não está brincando de ser membro de igreja. Eu também não estou brincando de pastor, não, irmãos. Se nós queremos cair para dentro, irmãos, vamos resolver os BO. Chama o teu marido. Senhor, eu já tive 5. Eu estou com o 6º agora, mas esse não é meu marido. Mulher, se tu queres em mim, se tu creres de verdade em mim, chegou o 7º. Chegou o perfeito. Chegou aquele que pode te preencher e te saciar por toda a eternidade. A sede que você tinha nas relações, a sede que você tinha na profissão, a sede que você tinha no dinheiro, a sede que você tinha no ministério, na posição. Chegou o 7º agora que pode resolver isso. Se você crê em mim, do seu interior vai fluir rios de água viva. Você vai parar de beber do lado de fora e agora você vai começar a jorrar do lado de dentro. Ah, irmãos, se nós permanecemos com os mesmos problemas, com a mesma dificuldade com o filho, com a mesma dificuldade com aquela pessoa ali, com o mesmo problema no ministério, irmãos, talvez nós não encontramos Jesus ainda. Talvez Jesus não entrou ainda na nossa casa, na nossa vida. A gente profere uma fé, mas continuamos pegando água do poço de Jacó, com a velha forma, com o velho jeitinho, com a força do braço, sabe? Tem que puxar, irmão. Você desgasta o sol escaldante ao meio-dia. Não, Jesus não quer mais isso, irmãos. No verso 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Descobri esse negócio que eu escondi há muito tempo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu não coloquei nem isso no esboço, mas eu me lembro hoje da ligação que eu recebi meio-dia de uma mulher de Florianópolis. Uma zeladora. Não é zeladora, irmãos, ela é faxineira de onde a gente fica ali em Florianópolis, no prédio, onde a gente passa as férias. Faxineira do prédio. Mandou uma mensagem para mim, ela tem o meu telefone. Dani, posso te ligar? Eu assim, claro, querida, pode me ligar. Ela me liga, irmãos. E ela começa a falar coisas da minha vida que poucas pessoas sabem. Ela começa a orar e ela chorava e ela gritava naquele telefone falando de coisas que Deus iria fazer com a minha vida, irmãos, que não compete a mim falar para vocês. E ela começou a declarar palavras para mim. Eu desliguei o telefone. Quando eu subi lá em cima, estava lá embaixo do prédio, cheguei para Samara e disse: Samara, quando Deus quer falar com a gente não precisa ir atrás do profeta, o profeta vem atrás de nós. Eu não preciso correr e bater na porta. Eu estou precisando de uma palavra. Se você quer uma palavra, irmão, vai orar, vai ler a Bíblia. Mas se Deus quer falar algo específico com você, Jesus vai até Sicar e vai encontrar você. Ele vai revelar o profundo que ninguém conhece. Cara, eu fiquei abismado, Augusto, com as coisas que essa mulher falou. Não foi um grande pastor, não, foi a faxineira, irmãos, do prédio.
Eu já falei isso, irmãos, eu quero trazer um ensinamento para a igreja. Você é livre, mas você não é abençoado quando você começa a correr atrás de profetas. Você não tem a nossa orientação, não é autorização, porque eu não estou aqui para prender ninguém, irmãos. Você não tem a orientação por parte da igreja de você correr atrás de pessoas para ficar ouvindo algumas coisas da parte de Deus. Se Deus quer falar contigo, Ele vai mandar alguém na sua casa, irmãos. Sabe qual é esse espírito, Giovana? É de feitiçaria, é de cartomante. É que você quer descobrir o futuro. Então você vai na casa daquele homem lá, porque o homem tem uma palavra de revelação para você. Então você corre atrás. Isso, irmãos, isso não é bíblico. Sabe um homem que fez isso? Saul. Foi atrás de uma feiticeira. Por quê? Porque a palavra de Deus não vinha mais através dele. Sabe por que a palavra não vinha mais a ele? Porque ele foi desobediente à palavra que Deus tinha dado. Sabe por que Deus talvez não está falando com a gente? Porque nós nos desobedecemos lá atrás e estamos indo atrás de cartomante, abre aspas, evangélico. Cartomante evangélico, para revelar o futuro, para te trazer palavras que a Bíblia já falou que você viveria. Eis que estou contigo. Você tem dúvida que Deus está com você, meu irmão? Calma, Dani, calma. Se nós queremos o evangelho de transformação, nós precisamos voltar para as Escrituras e ler a Bíblia. Essa mulher tinha uma situação, Jesus foi até ela e revelou a situação dela. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha o verso 20, irmãos, ela dá uma mudada de assunto, porque tocou no BO. Não sei se vocês já perceberam isso, mano, mas está claro no texto. Estão falando do marido dela, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam no monte. Mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ou seja, mulher, chama o teu marido. Vejo que és profeta. Senhor, onde é que eu devo adorar? Ela não vai chamar o marido, ela quer fugir, irmãos. E é assim que nós fazemos muitas vezes. Jesus está se revelando a nós. Jesus traz palavras a nós. E a gente quer desconversar, a gente quer fugir. Eu estou com um problema com a Naiobe, exemplo. Estou com um problema. Ao invés de eu resolver isso aí, é mais fácil eu sair, me afastar. É muito mais fácil. Só que não é maduro e não traz cura. Mestre, me diz uma coisa, vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos nesse monte. Ela achou que Jesus ia mudar o rumo da conversa, mas Jesus responde a resposta dela, mas tocando em algo que havia dentro da mulher. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me a hora em que vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis. Vós samaritanos adorais o que não conheceis. Vocês estão acostumados, ou seja, a viver uma vida de acordo com um padrão que vocês receberam. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou, ou seja, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Jesus está ensinando a essa mulher, irmãos, que a verdadeira adoração, ela não vem de um lugar, não vem de um ritual, não vem de uma geografia. A verdadeira adoração, irmãos, ela vem de dentro. E para que essa verdadeira adoração seja recebida por Deus, o interior precisa ser mudado. Ou seja, mulher, para que você venha adorar a Deus em espírito e verdade, é necessário que você mude.
A adoração não vem mais do monte, não vem dessa forma, não é mais mão levantada. E nós precisamos nos render ao Senhor. Não tem a ver mais com o ritual, não tem a ver mais com o monte, não tem a ver mais com a forma, não tem a ver mais com o sacrifício, tem a ver com o interior. Porque o Pai está atrás de adoradores. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, vocês guardem no coração isso. Deus não está atrás da adoração. Deus está atrás de adoradores. Sabe por quê? Porque a adoração ele tem na eternidade, mas adoradores ele tem aqui. E é isso que Jesus disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Deus não está procurando verdadeira adoração, porque se Ele tem verdadeiros adoradores, Ele tem adoração verdadeira. Ou seja, mulher, você vive uma mentira. Ou seja, mulher, você vive de forma hipócrita e é necessário que você adore em espírito e em verdade. É necessário que você arrume a sua casa. É necessário que você seja verdadeira consigo mesmo e com os outros. E assim você irá adorar a Deus. Deus pode receber as músicas, irmãos, que nós cantamos aqui. Só que se isso não estiver alinhado com o seu coração de forma verdadeira, Deus não recebe. Você consegue imaginar que às vezes nós viemos no domingo à noite, mas Deus não está aceitando aquilo que nós fazemos, porque o nosso coração não está alinhado? Você consegue imaginar Deus não recebendo, não é o caso, irmãos, não recebendo aqui um toque de teclado, um toque de contrabaixo? Você consegue imaginar Deus não recebendo uma bela voz cantando? Sabe por que Deus muitas vezes não recebe, irmãos? Porque nós estamos adorando, mas nós não resolvemos a situação com o nosso marido. Abre aspas. Nós estamos pregando, nós estamos fazendo a obra de Deus, mas nós não resolvemos a situação com o marido. Entende, irmãos? Jesus, chama, traz o teu marido. Mulher, eu quero uma adoração verdadeira que brota de um coração verdadeiro. Verso 25. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Jesus então disse: eu sou. Sou eu que falo contigo. Naquele momento chegaram os seus discípulos e maravilharam-se, falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Verso 28, irmãos, eu amo isso, irmãos. Eu amo as Escrituras. Então, deixando o seu cântaro. O que ela fazia todos os dias, irmãos? Ela pegava a água, voltava para sua casa. Ela estava no poço de Jacó. Ela pegava a água, levava o cântaro, a água cheia, para casa. No outro dia, o que acontecia? Ela levava o cântaro para o poço, enchia e voltava com o cântaro para casa. O que diz o 28? Está ali, irmãos? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser ele o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Essa mulher deixou a velha forma de fazer, essa mulher ela deixou a velha forma de se saciar. Agora ela recebeu água viva. Não mais ela pegava água no poço, mas agora ela jorrava a água de dentro dela. E a maior prova disso é que ela vai até a cidade. As pessoas vêm ter com Jesus. Verso 39, a gente não leu, mas põe ali para mim, Romero. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Aproximando-se dele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com ele e ficou ali 2 dias. Talvez chegou o dia, para alguns de nós deixarmos o cântaro. Deixar a velha forma. Deixar a velha forma de saciar sua sede.
e nós fazermos aquilo que Jesus mandou nós fazer. Sabe o que eu penso, Romualdo? Que quando essa mulher falava, a água brotava. Quanto mais ela falava, mais água vinha. Sabe por que nós estamos sedentos? Porque nós fechamos a fonte. Tem um salmo que eu gosto muito. O salmista diz assim: abre a tua boca e eu te encherei. Muitos de nós estão secos porque nós fechamos a fonte. Existe algo que é necessário jorrar do seu interior. E quando você mais falar, quanto você mais falar, quanto você mais falar, quanto você mais falar, mais você vai ser saciado. Eu ouço algumas pessoas, você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Se o Isma puder subir aqui em cima para mim, eu agradeço. Eu ouço algumas pessoas falar o seguinte: mas, ô Dani, eu não sei pregar. Quem aqui já falou isso? Não levante a mão. Quem aqui já falou assim: não, mas eu não sei pregar, eu não sei pregar? Eu quero te fazer uma pergunta: qual a teologia dessa mulher samaritana? Qual o curso que ela fez? Ela era membro de alguma igreja? Ela participou de algum curso de homilética, de hermenêutica? Ela participou de uma escola teológica? Não, irmãos. Ela teve um encontro com Jesus Cristo, Jesus falou da vida dela, ela teve a sua vida mudada e ela simplesmente falou aquilo que Jesus fez nela. Sabe qual é a maior pregação que nós podemos fazer, irmãos? É contar o nosso testemunho. Eu usava drogas, cara. Eu era completamente viciado. Eu odiava a igreja. Eu traía os meus amigos, eu traía minha esposa. Eu era um ladrão na minha empresa. Eu mentia. Eu era orgulhoso e Jesus tocou no meu orgulho. Hoje eu tenho se tornado uma pessoa mais humilde. Eu já fiz mal para os meus filhos. No passado eu fiz uma coisa muito errada e eu não sei se Deus me perdoa. Nessa noite Jesus está aqui, irmãos. E Ele veio te encontrar nessa noite. Talvez algumas pessoas estão com sede. E as palavras que você tem dito é: eu não aguento mais, Jesus. Eu não aguento mais. Sabe o que é isso, Augusto? É sede. É sede. Você precisa abrir a boca. Voltar a abrir a boca e você voltar a falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Pare de terceirizar aquilo que Deus te chamou para fazer. Falar do testemunho, falar daquilo que Jesus fez dentro de nós, não é trabalho de pastor, irmãos, isso é trabalho de crente, isso é trabalho de samaritano que conheceu Jesus Cristo. Se essa palavra falou ao teu coração, se você está nesse momento, numa situação onde você tem sentido sede em alguma área da sua vida, você já procurou durante muito tempo, você já bateu na porta de muitas pessoas, Jesus está aqui, irmãos. Pastor Dani, eu não estou sentindo nada e eu estou acostumado a que quando Jesus está a gente sente algumas coisas. Não. Jesus é uma decisão. Jesus é uma decisão. Jesus está nos chamando nessa noite, Renata, para a gente largar o cântaro. Deixar o cântaro. Durante muito tempo deu certo, sabe? Deu certo durante muito tempo. Eu trouxe água para minha casa. Eu trouxe água para os meus amigos.
eu trouxe água para os meus filhos. Durante muito tempo, a minha casa foi saciada, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estou cansado. Jesus está aqui para mudar a forma de você funcionar. Jesus não quer mais que você funcione, Jesus quer que você jorre. Que você jorre. Que você jorre. Se essa palavra falou ao teu coração, vem aqui na frente em nome de Jesus, enquanto o Ismael canta. Eu chamaria os meus amigos, os pastores, os líderes, para nós orarmos pelas pessoas.